Salve galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está vendo esse vídeo, importa que você esteja bem, feliz, contente e agora ansioso por um saber sobre arquitetura, sobre como funciona a sociedade e como a sociedade ela realmente está disposta em suas diversas instituições sociais. Olha, hoje o tema é de suma importância para você. Por quê? Porque esse tema não cai só em vestibular, não. Ele cai também em concursos públicos. Ele pode ser usado também para concursos públicos, para uma redação. É lógico que resguardadas as dificuldades e resguardadas o grau que eles vão cobrar de você num concurso público. Lógico que nenhum vestibular vai cobrar você com a mesma intensidade de um concurso. Mas vamos aqui, vamos pensar nessa arquitetura social. E eu queria ir com você agora para a base dessa arquitetura, que é o indivíduo. O indivíduo, ou vamos chamar isso aqui de átomo, né? O átomo da sociedade. Gente, o indivíduo, ou seja, você, eu, você, nós, ele possui um status social. Status é a posição que você ocupa na sociedade. Vamos lá, vamos pensar aqui no status de professor. O status de professor é nada mais, nada menos que uma colocação dentro de uma escola, que ele não é mais aluno, ele é um professor, ele não é um coordenador, não é um orientador, ele não é um diretor, né? Ele está ali numa hierarquia dentro de uma escola. Só que esse status possui um papel social. Qual é o papel social do professor? É ensinar. Vamos lá, vamos modificar aqui. Outro status social, pai. Qual é o papel social de um pai? Cuidar de um filho. Vamos pensar em outro status, o avô. Qual é o status social do avô? O avô é um status social numa família. Qual é o papel social do avô? O papel é mimar os netos. O avô serve para mimar os netos, né? O pai educa e bate, a força, e o avô vai lá e dá aquele monte de docinho e coisa para os netinhos. Então, olha só, nós estamos aqui entre uma coisa chamada status e outra coisa chamada papel. E essa identidade do indivíduo. Quem é a identidade? Ora, a identidade é uma coisa que não é fixa. A identidade do indivíduo é uma coisa, a identidade social, tá, gente? A identidade social não é somente o seu nome, não é somente o seu número. A identidade social, ela é uma série de coisas formada de como você se vê e como o outro te vê. Tá? Por exemplo, vamos pensar aqui a identidade brasileira. O que é o brasileiro? O brasileiro é a forma como o brasileiro se vê e também a forma como os outros veem o brasileiro. Quem já foi, por exemplo, aos Estados Unidos, um americano vai perguntar, where are you from? E aí você vai falar, Brasil. Aí ele vai, samba, carnival, feijoada. Ou seja, você às vezes nem gosta de samba, você nem gosta de futebol, nem gosta de carnaval, não gosta de feijoada, mas eles veem você dessa forma. Então a forma como é formada essa identidade, seja nacional como pessoal, é a forma como o outro te vê e a forma como você se vê. Lógico, dentro dos seus status, dentro dos seus papéis sociais e dentro de relações estruturadas, as quais nós chamamos de instituições sociais. Travou aqui, instituições sociais. Vamos lá. A primeira instituição social que nós vamos falar hoje é a família. Na verdade, nós vamos falar sobre 3 instituições sociais que eu quero conversar com vocês hoje. A primeira é a família, a segunda é a escola e a terceira é o Estado. Tá? Vamos lá, a família é
a instituição social, que é a base da sociedade. O que é a base da sociedade? A base, o fundamento de toda a sociedade, segundo a nossa Constituição, vamos dar uma olhadinha aqui, eu trouxe aqui com vocês o texto da Constituição Federal, o artigo 226, todo mundo acha que está conseguindo ler. A família é a base da sociedade. A família, a base da sociedade. Isso, grifem isso. A família tem especial proteção do Estado. Então, gente, a família ela tem a especial proteção do Estado. Como que o Estado protege a família? Primeira coisa, tendo o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, todas essas leis, a Lei contra a Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha, e todas essas são leis que o Estado fez para proteger a família. Então, a própria Constituição Federal, nossa Carta Magna, vai dizer que a família é o fundamento de toda a sociedade, a instituição fundamental. Nela nós temos a socialização primária e o estabelecimento das primeiras personalidades, do suporte emocional, do equilíbrio psicológico de cada um. Vamos lá. A socialização poderia ser a socialização primária e secundária. Daqui a pouquinho nós vamos falar da escola. Mas já vou adiantando que a socialização primária ela tem os vínculos afetivos muito mais fortes, né? Então ela é a que vai formar a primeira camada da identidade da pessoa. O pai vai conversar com o menino e vai conversar com mais amor. Menino, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. O pai tem a ideia de cuidado com o filho, né? E já na escola, por exemplo, na escola, embora você fale, meu tio, ou tia, tio, ou tia, tio, chama o professor de tio, ele não é seu tio, né? Ele não é da sua família. Lá reina-se, ou pelo menos deveria reinar-se, a impessoalidade. Na família, você tem o gostar e o não gostar. Eu gosto mais de um tio do que de outro. Na escola, eu não posso gostar de um aluno mais do que o outro. Professor, mas o senhor gosta de um aluno mais do que o outro. É verdade. Tá, gente? É verdade, mas eu não devo parecer, eu não devo demonstrar que eu gosto de outro aluno mais do que de outro. Eu prefiro aquele aluno porque ele é mais obediente, mais comportadinho, ele é mais esforçado, ele é mais educado, ele não fica dando trabalho em sala de aula, ele é Não, você tem que mostrar em sala de aula a maior impessoalidade, né? Porque nós estamos agora não no domínio do privado, mas no domínio do público. Então a família é o domínio do privado, a família é a ideia da primeira identidade, do estabelecimento emocional, do equilíbrio emocional da criança. A família, gente, nós estamos na família nuclear, né, o modelo clássico, pais e filhos, e aí tem uma coisinha aqui, agora em declínio relativo. Tem o Espelho do Brasil, um livro que saiu agora, compensa demais ver, mostra aí o Brasil em números mesmo. Então as famílias monoparentais estão crescendo muito. As famílias também que não estão optando por não ter filhos está crescendo demais. Aquela família de pai, mãe, filho, ela não é mais uma família, ainda é a maioria, mas não é mais a família, mas não é mais a família que é mais predominante, né? Ela é a maioria, mas hoje vários outros tipos de família têm surgido aqui, a família família monoparental, inclusive, né? O pai ou a mãe criando um filho. E também nós temos famílias recompostas, que são aquelas redes formadas a partir dos segundos casamentos, né, em que a pessoa vive com o padrasto,
ou uma madrasta, e ainda tem a guarda compartilhada com o pai e as outras coisas. São todas modelos diferentes de famílias, ou há uma metamorfose, né, muito grande agora, hoje no Brasil. Pois bem, nós temos a segunda instituição social, que é a escola. Cuidado, tá, gente? A Constituição, ela fala sobre a questão da educação. Existe um parágrafo muito interessante na Constituição sobre educação que eu vou projetar agora aqui na tela para vocês. Olha que lindo o texto da Constituição. E isso aqui vale a pena ler, porque é bonito esse texto. É o ideal, né? Mas nem tudo é o ideal. Nem tudo é como é na lei. Da educação. Olha que coisa linda. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Pronto. Só isso aqui nós podemos ficar aqui um mês inteiro falando. Só que a gente não tem um mês inteiro para falar. Mas nós vamos falar aqui, ser bem sucinto, bem breve, bem rápido quanto a isso. A educação, primeira coisa, é dever do Estado e da família. É dever do Estado como aquele que vai levar ou vai fornecer escolas gratuitas. Gente, a regulação hoje das escolas públicas, privadas e confessionais, elas são regidas pelo Estado, tá? O Estado vai ver a qualidade, o Estado vai permitir a abertura de uma escola privada se ela estiver conforme a lei. O Estado vai fiscalizar a manutenção dessa escola. Então, assim, o Estado a educação hoje no Brasil é dever do Estado e da família. E cuidado, tá, gente? Agora, quando a gente fala da família, a gente tem que voltar lá para o nosso slide e ver que a educação é um processo amplo. A escolarização é a escola, o processo formal, processo de transmissão de conteúdos. Agora, a educação, ela é algo da família, é algo continuado, que termina onde? Quando você morrer. Você está morrendo, está aprendendo alguma coisa nova. Então, essa questão aqui da escola, da educação, enquanto processo contínuo, é um dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa. Olha de novo, olha o slidezinho lá do arco lá do indivíduo, do esqueleto lá do indivíduo, né, das relações estruturadas, o desenvolvimento da pessoa humana. Depois, olha o que ele disse, do preparo para exercício da cidadania. Vamos de novo para o preparo do exercício da cidadania. O que é isso aqui que a Constituição quer dizer? Gente, o exercício da cidadania, ser cidadão, é uma palavra ambígua, extremamente ambígua. Por que ela é extremamente ambígua? Porque cidadania também pode ser cidadania americana. Professor, o senhor tem cidadania brasileira? Então, é sinônimo de você tem nacionalidade brasileira? Tá? Ele pode ser usado na questão da nacionalidade. Você tem cidadania? É a nacionalidade. Pode ser usado também com a questão de votar e ser votado. Só pode votar os cidadãos brasileiros. Cidadania, por vezes, por tempo, ela foi considerada há algum tempo, principalmente na época que nós não poderíamos votar aqui no Brasil, foi proibido o voto, era uma questão de ser cidadão, era uma questão de votar. Só poderiam votar os cidadãos, ou seja, quem teria a nacionalidade e quem teriam esses direitos, o direito de votar. Só que existe uma cidadania mais ampla. A Constituição Federal fala lá no artigo 1º sobre os fundamentos da Constituição brasileira: soberania, cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dignidade da pessoa humana e pluralismo político, né? Mas tirando isso,
Voltando aqui, o que é realmente essa cidadania? A cidadania é nada mais, nada menos o pleno exercício dos seus direitos e deveres. Ah, professor, que maravilha! O senhor falou agora de uma coisa muito boa, direitos e deveres. Porque esse monte de criança só quer direito, 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 e eles não querem deveres. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu alguém falar? É porque a pessoa não tem exatamente a consciência do que realmente é direito. Olha, direito implica também o dever. Tá? Então, olha só, se uma pessoa é consciente que você não pode sair batendo em outras pessoas na rua, você também é consciente que você não pode apanhar na rua. A torta e a direita, a revelia. Você não pode apanhar. Então, quando eu sou consciente dos direitos, eu sei que eu não posso apanhar, mas eu também não posso bater. Ou seja, um direito ele implica também um dever. Então, estudar o direito não é só estudar as vantagens que você tem, é estudar também a cidadania. E o que é a cidadania? É exatamente saber aquilo que você deve fazer, aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode e aquilo que você não deve fazer. Então, olha só, o nosso currículo ele é baseado exatamente no Brasil para fazer isso. Porém, como essa era uma aula de sociologia, nós temos que falar sobre o Bourdieu, né? O Bourdieu e depois o Louis Althusser, né? O Louis Althusser e Bourdieu, que já caíram no Enem, eles vão dizer, existe um currículo formal, todo bonito. O que você tem que aprender? Filosofia, você tem que aprender inglês, espanhol, você tem que aprender literatura, tem que aprender gramática, matemática, você tem que aprender trigonometria, você tem que aprender tudo aquilo, biologia, aprender sobre citologia. Esse é um currículo formal. Só que existe um currículo oculto, segundo ele. Segundo o Bourdieu e o Louis Althusser, são dois filósofos que vão denunciar o currículo, e eles vão dizer que quem faz o currículo numa escola sempre é alguém que tem um poder. Quem faz um currículo na escola é sempre alguém que, de certa forma, não é neutro. Tá, gente? Ele sempre coloca em termos de dominação. Ele quer que você aprenda esse currículo para alguma coisa, ou quer que você não aprenda para alguma coisa. Então, olha só, durante muito tempo aqui no Brasil, tiraram a filosofia e a sociologia do currículo do ensino médio, porque não queríamos cidadãos críticos. Nós queríamos apenas pessoas para exatamente reproduzir o mundo do trabalho, para pessoas técnicas, currículos tecnológicos. Então, nós não queríamos cidadãos críticos, nós queríamos a qualificação para o trabalho. O currículo foi feito, nada mais, nada menos. Olha, nós precisamos de um básico de matemática, um básico de português, para a pessoa escrever alguma coisa ali, e vamos que vamos. Depois disso, terminou o ensino médio, joga a pessoa ali para trabalhar para a gente, porque nós estamos precisando de gente para trabalhar. Ou seja, o currículo pode ou privilegiar ou, de certa forma, fazer com que as pessoas parem de pensar, né? Parem de pensar nos problemas sociais e, nada mais, nada menos, comecem a reproduzir aquilo que a sociedade faz. O Bourdieu chama isso de reprodução. A reprodução é nada mais, nada menos o uso do currículo para reproduzir nada mais, nada menos a sociedade. Então, a escola é, de certa forma, uma reprodutora, uma instituição reprodutora de valores e de normas na sociedade. Imagina só, olha para mim. Você criancinha pequenininho, tá? Isso aqui é Bourdieu, tá? Você é uma criancinha pequenininho, chegou no colégio e aí falou, lugar legal, bom demais. Eu agora vou ali, ao banheiro. A professora fala, menino, o que você está fazendo? Volta imediatamente para o seu lugar. Vai lá terminar o seu desenho da Peppa Pig. Pinta aí, vai colorir a Peppa Pig.
Aí a menininha lá colorindo. Ela tá se segurando com vontade de ir ao banheiro, bebeu muita água. Levanta a professora e fala: menino, o que você quer? Não, professora, eu quero ir ao banheiro. Vai voltar rápido, porque você tem que terminar o George. Aí você termina, a menininha com aquelas costinhas bem pequenininha mesmo, tá com dorzinha nas costas, porque ela não tá acostumada a ficar sentada tanto tempo assim naquela cadeira doendo. E aí ela vai levantar para esticar a coluna, e a professora fala: menina, que é isso? Vai brincar de massinha. Volta para lá, menina, tem curva, vai brincando de massinha, porque quando você crescer, você vai ser um médico e vai ter que ficar num plantão durante várias horas sentado. Você vai ser um juiz, um advogado que vai ficar várias horas sentado. Você vai ficar ali o resto da sua vida. Então a escola simplesmente está fazendo o quê? Reproduzindo aquilo que a sociedade quer. Essa é uma ideia da sociologia do Bourdieu, né? E hoje fala muito a questão da reprodução cultural e do currículo oculto, tá, gente? Isso dá para colocar como uma das críticas, dá para colocar até mesmo como uma redação. Vamos lá. Funções das instituições. As funções como funcionam as instituições. Nós estamos agora diante da penúltima instituição, que é a religião. Geralmente um homem chamado Émile Durkheim e outro chamado Mircea Eliade, eles vão dizer que a sociedade ela é dividida entre o sagrado e o profano. A religião divide a sociedade em sagrado e profano, um local onde nós temos que é do dia a dia, da existência cotidiana, e um lugar do sagrado. Vamos lá, gente, você está ali bebendo um vinho, comendo um pão. Ora, você está comendo um pão, bebendo um vinho na casa do seu amigo, mas dentro de uma igreja, o pão e o vinho têm uma simbologia, ele tem, né, um ritual, uma coisa sagrada. Então ali já é outra coisa, já é um domínio do sagrado. Essa ideia da fé e da religião é do âmbito privado. Então, olha, depois, na sociologia, nós temos os âmbitos privados, que é a família e a religião, são instituições em que nós temos as preferências. Por exemplo, eu tenho uma cunhada, minha cunhada, ela brigou com o padre, nem sei porquê, brigou com o padre, e aí depois que ela brigou com o padre, ela saiu da igreja e foi para outra igreja. Se você brigar com seu pai, com a sua mãe, você obviamente não pode sair da sua família e ir para outra família, né? Então há uma questão mas há uma questão de preferência aqui. Eu prefiro essa igreja, esse padre, do que o outro padre. Mas você pode preferir um tio, aí eu gosto mais de ter mais afinidade com aquele tio. Já, por exemplo, no domínio público, nós temos aqui as instituições que são nada mais, nada menos a escola e o Estado, a nação, né, o poder político. Ela sim é fundamentada na soberania, na cidadania, na nacionalidade. E toda essa fundamentação aqui é uma fundamentação também público. Por isso, junto com a fundamentação dos direitos, surge a ideia de laicidade, de Estado laico. O que quer dizer isso? A separação entre religião e Estado, porque um é do âmbito privado, outro é do âmbito público. Por essa razão, nós temos hoje a ideia do Estado laico. Não vou entrar em detalhes, esse slide foi feito para uma aula de graduação. Eu não vou entrar nos detalhes dos poderes do Estado sobre a autoridade tradicional carismática, mas eu vou entrar um pouquinho sobre a questão do Brasil, tá, gente? Nós precisamos entrar aqui e falar um pouquinho da nossa questão brasileira. Depois a gente vê a análise do Max Weber, mas hoje, pelo tempo, nos comporta apenas ver a questão do Brasil, como é feito o Brasil. Gente, como a aula hoje é sobre funções, tá? Funções das instituições, então nós temos que olhar as funções das instituições dentro da nossa Constituição Federal. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união
indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então nós temos um regime federativo, federação. Tá? Cada estado tem a sua autonomia política, financeira, a sua autonomia administrativa. Olha só, quem está aqui no Amapá não precisa pedir autorização para o governo federal para construir um postinho de saúde. Ele não precisa da autorização para construir uma escola, muito menos asfaltar uma rua. Ele tem autonomia para fazer isso. Organizar a política lá no Amapá como ele quiser. Por quê? A única coisa que ele não pode é dividir do Brasil, porque é uma união indissolúvel. Indissolúvel. Já nos Estados Unidos é uma federação, eles podem separar. Mas o Brasil é uma república federativa do Brasil e constitui-se um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? Lembrando, gente, que o Estado democrático quer dizer que nós temos os pilares da democracia, que é o voto periódico, a democracia participativa, que o povo pode exercer o poder através de iniciativa popular de lei, onde o povo pode elaborar uma lei e passar para o Congresso ver se aprova ou não, né? Geralmente ele aprova, e há um fundamento democrático e de direitos, os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. Civis tem a ver com a minha liberdade pessoal de andar, de ir e vir, sociais, educação, saúde, lazer, o transporte, a assistência social, são direitos sociais, e os políticos, votar e ser votado, né? Então, aqui nós temos uma organização do país, e olha só, nós temos também o poder político. Olha só, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Nós então temos o nosso Estado é formado pela divisão dos três poderes. Legislativo cria as leis e fiscaliza o executivo. Executivo executa as leis e administra o país, e judiciário julga conforme as leis. Bom, eles são independentes. Ou seja, um poder não pode, de certa forma, interferir na função típica dele. Geralmente o deputado fala o seguinte, né? Votem em mim, deputado, porque eu vou aumentar o salário dos policiais. Gente, quem aumenta o salário dos policiais é o executivo. Eu estou falando isso só para ganhar voto, tá? O executivo cuida da segurança pública, da educação e cuida da saúde. Então, do salário deles cuidam eles. Do salário daqui cuida daqui, e o salário daqui cuida daqui. Então vamos lá, gente. O legislativo pode fazer um aumento do próprio salário, o executivo pode fazer um aumento, mas eu não posso, o legislativo não pode aumentar, por exemplo, o salário do executivo, aumentar o salário de todos os professores. Não pode fazer uma coisa dessa, sendo que isso aí é uma iniciativa do Poder Executivo, mas geralmente eles fazem. Então eles são independentes e harmônicos. Qual o exemplo da harmonia do país? O exemplo da escolha do Supremo Tribunal. O juiz do Supremo Tribunal é escolhido pelo presidente da República. O presidente fala, esse cara aqui é bom, vou escolhê-lo. Ele tem que ter notório saber jurídico, e ele tem que ter uma pessoa que não está sendo julgada nem nada. Ele vai para onde? Vai para o Senado. O Senado vai fazer uma sabatina. O Senado vai começar a fazer várias perguntas para ele. Todas as perguntas que os senadores vão querer perguntar. Passado na sabatina, aí sim ele toma posse no judiciário. Olha outra harmonia, como que eles trabalham juntos. Na época do impeachment, a impeachment da Dilma, né? Dilma sofreu impeachment. Então, a Dilma era presidente da República. E como chefe do executivo, ela primeiramente foi aberto o processo dela lá no Legislativo, na Câmara dos Deputados. O processo dela foi aceito lá e passaram para onde? Para o Senado. Nesse momento, o ministro-presidente do Supremo assume como presidente do Senado, e o Senado vai agora julgar ao presidente da República como processo de impeachment. E assim nós temos o andamento da harmonia dos poderes, cada um fiscalizando, freando, a ideia de freios e contrapesos, para nenhum se sobrepor ao outro.
A ideia de três poderes está lá no século XVII, uma resposta que o Barão de Montesquieu, né, século XVIII, Barão de Montesquieu, vai pôr ao absolutismo francês. Por exemplo, o rei Sol falou l'état c'est moi, o rei sou eu, porque o rei era o executivo, legislativo e judiciário. E agora com essa ideia de três poderes, um vai estar sempre tentando refrear o outro para não deixar mais o absolutismo surgir. Bom, eu fico por aqui. Semana que vem a gente continua a nossa aula de sociologia. Espero ter ajudado vocês. E lembre-se bem, tá, de rever essa aula, de fazer um mapinha mental, de fazer as suas anotações e sempre estar estudando aí. E fica aqui meu abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.